Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante de Faraó, mas o Senhor permitiu que se endurecesse o coração de Faraó e ele não deixou partir do seu país os filhos de Israel. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Fareis dele o primeiro mês do ano. Falei a toda a comunidade de Israel e dizei-lhe: No dia 10 deste mês, procure cada qual um cordeiro por família, uma res por cada casa. Se a família for pequena demais para comer um cordeiro, junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, tendo em conta o que cada um pode comer. Tomareis um animal sem defeito, macho e de 1 ano de idade. Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito. Deveis conservá-lo até ao dia 14 desse mês. Então, toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão depois o seu sangue, que será espalhado nos 2 umbrais e na padieira da porta das casas em que o comerem. E então a carne nessa mesma noite, e comerão a carne nessa mesma noite. Comê-la-ão assada ao fogo, com pães ácidos e ervas amargas. Não comereis nada cru nem cozido em água, mas tudo assado no forno, com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixareis nada para a manhã seguinte, mas se alguma coisa sobrar para o dia seguinte, queimá-la-eis no fogo. Quando o comerdes, tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis a toda a pressa, é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e hei de ferir de morte, na terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Assim exercerei a minha justiça contra os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Ao verem o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador. Quando eu ferir a terra do Egito, esse dia será para vós uma data memorável, que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor. Festejá-lo-eis de geração em geração, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu levarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu levarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Como agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu? E levarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Eu levarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva, quebraste as minhas cadeias. Eu levarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando, Senhor, o vosso nome. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor na presença de todo o povo. E levarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo Jesus passou através das searas no dia de sábado, e os discípulos, sentindo fome, começaram a apanhar e a comer espigas. Os fariseus viram e disseram a Jesus: Vê como os teus discípulos estão a fazer o que não é permitido ao sábado. Jesus respondeu-lhes: Não leste o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros sentiram fome? Entrou na casa de Deus e comeu dos pães da proposição, que não era permitido comer, nem a ele, nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes.
Também não leste na lei que ao sábado no templo os sacerdotes violam o repouso sabático e ficam isentos de culpa? Eu não vos digo que está aqui alguém que é maior do que o templo. Se soubesse o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, o Senhor diz-nos: se vós soubesses o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, não é o sacrifício que o Senhor não está a falar do sacrifício que nós fazemos. As palavras têm o seu significado, mas o sacrifício que nós fazemos no dia a dia, o sacrifício era o sacrifício dedicados aos deuses, coisas que não estavam certas. Isso é o que fala aqui no Evangelho de hoje. Este santo que nós hoje celebramos, São Lourenço de Brindes, apesar de ter nascido em Itália, em Brindisi, e em português dá Brindes, morreu em Lisboa e portanto está muito próximo de nós. Aos 14 anos de idade ficou órfão, foi acolhido por um tio que residia em Veneza, entrou nas ordens dos frades menores capuchinhos, onde são fiéis a São Francisco. Ele, portanto, estudou em Veneza e tornou-se um grande pregador da Palavra de Deus em muitos lugares da Europa, como Itália, Espanha, Portugal, França, Bélgica, Holanda. Conhecedor do hebraico, aramaico, caldeu, grego, latim, alemão, italiano e outras línguas, pôde aprofundar nos estudos das Sagradas Escrituras, evangelizando assim ferramentas da ortodoxia católica contra a reforma protestante. Nós continuamos num tempo, já no tempo de São Lourenço de Brindes, o grande problema tinha sido a reforma protestante. Nós não nos devemos cansar de dizer que os nossos mártires, da nossa história de Portugal, que coincidem com o Brasil, não tivemos mais mártires nenhuns, foram todos por causa dos protestantes, da reforma de protestantes. Todos os nossos mártires. Tivemos anteriores à nacionalidade no Império Romano, o imperador que matou alguns cristãos, por exemplo, São Vítor de Braga, que era um soldado de 20 e poucos anos, que se recusou a sacrificar aos deuses romanos e foi morto, e portanto é venerado na cidade de Braga com a paróquia de São Vítor. Mas depois, da nossa nacionalidade, os únicos mártires que nós temos são mártires por causa da reforma protestante. E a reforma protestante parte do princípio que a Igreja está errada e é preciso corrigir e usar a força e matar cristãos, padres, freiras, cristãos, católicos, e portanto os nossos mártires são por causa desta questão. São Lourenço foi um grande lutador por estas causas. Naquele tempo em que ele viveu, além desta questão da reforma, houve também os turcos que tentaram invadir a Europa, os árabes, os muçulmanos. E São Lourenço percorreu a Europa para unir os católicos. E, portanto, encontrou a morte, veio a falecer em Lisboa. Nós fomos sempre um povo muito fiel, sempre, nós portugueses sempre fomos. Agora estamos um bocadinho taralhocos, nos últimos momentos não se entende bem, não se percebe a que é que chegamos. Mas nós sempre fomos fiéis às verdades, como povo cristão. Nunca andámos nestas coisas, qualquer coisinha, não se entende.
aquilo que mesmo está agora a acontecer em Portugal, seitas terríveis. Por exemplo, aquilo que está a acontecer no centro de Portugal, seitas, não sei o quê, pois com crianças. O que é que acontece àquelas crianças? Se nós sabemos que já há o culto ao demónio, como é que é possível? Tudo é possível, tudo é bom, tudo não sei. E isto vem das nossas autoridades. Nós sempre fomos um povo fiel à verdade. E por isso é que São Lourenço veio da Itália, morreu em Lisboa, porque para estarmos unidos contra os perigos daquela época. E agora? Como é que estamos? Agora, no nosso tempo, como é que estamos? Como é que estamos unidos? Por exemplo, aquelas palavras que o Lula disse em Cabo Verde, aquilo é assustador. Aquilo é muito assustador para a nossa, porque os traficantes de pessoas humanas continuam aí. E ele vai agradecer no passado, obrigado por que os escravos fizeram. Portanto, vós traficantes, continuai a traficar pessoas. No fundo é isto que ele quis dizer. Aos traficantes africanos da África, muçulmanos, porque eles fizeram bem lá no Brasil, que não se pode. O conceito de escravatura, o que é que foi a escravatura? E nós, portugueses, que fomos o primeiro povo do mundo a abolir a escravatura, em 1757 ou 58. E no Brasil só foi abolida a escravatura 100 anos depois. O Império Inglês também 100 e tal anos depois. Nós, como portugueses, que fomos os primeiros no mundo a abolir a escravatura, ouvir uma frase deste senhor e haver católicos, o que é que ele quis dizer? Haver católicos que defendem isto, o que é que ele quis dizer? Como portugueses temos de estar ofendidos. E penso que Cabo Verde tem gente muito boa, cristãos muito bons e gente que entende isto. Porquê é que ele escolheu Cabo Verde? Porquê é que ele escolheu Cabo Verde? Não venham dizer que foi por acaso. Lembrou-se de dizer aquilo. Não é por acaso. É uma estratégia. O que é que vem a seguir? E, portanto, isto são nos tempos de São Lourenço de Brindes. Havia problemas, mas os nossos hoje são grandes, são muito grandes, e devem-nos assustar. Aquelas palavras que aquele senhor disse em Cabo Verde são assustadoras, porque o que significa, porque hoje continuamos na Europa, os traficantes a trazer pessoas, e cada vez se descobre mais desgraças. Toda a gente sabia que aquelas desgraças, e depois trazem as pessoas, não lhes dão condições, exploram-nos, tiram-nos os documentos, e olha que os escravos de antigamente fizeram muito bem ao Brasil, obrigado. Portanto, podeis continuar. Isto é humilhante, é muito humilhante, e é um projeto, um conceito de humanidade, um conceito de pessoa, um conceito de autoridade, um conceito de Estado. É qualquer coisa profundamente terrível, perfeitamente terrível. Demos graças a Deus pela vida de São Lourenço, que soube ser fiel à verdade, não se cansou e veio morrer no meio de nós em Lisboa, porque nós sempre fomos um povo fiel à verdade. Estamos a perder esses valores, estamos a ficar estonteados, estamos a ficar, não se sabem como. Graças a Deus há muita gente que está a acordar, mas estas palavras deste senhor em Cabo Verde devem-nos criar muita revolta interior. E eu ainda não ouvi as reações de Cabo Verde, não ouvi nenhuma reação das autoridades de Cabo Verde, mas são humilhantes, sabendo nós o que foi a escravatura, sabendo nós o que foi
o sofrimento daquela gente, não tinha liberdade, não eram pessoas, nem direito aos filhos tinham. Eram como animais, eram vendidos em praças públicas. A escravatura não era uma coisa simples, não era trabalhar explorados por alguém e que não pagava. Eles não pagavam nada, não tinham direitos. Um filho nascia, era o senhor, pegava nele e vendia-o. Portanto, isto é que era a escravatura. Como é que este senhor vai agora dizer? Nós não imaginamos, nós não andamos aqui com os direitos dos trabalhadores, não é nada disso. Não é nada disso. É muito pior que isso. Os pais não tinham direito aos filhos. E aquilo que nós vemos, o que está a acontecer agora na zona de Coimbra, aquela seita, o que é aquilo? O que é aquilo? Mantenhamos-nos atentos e, sobretudo, fiéis aos santos, àqueles que não tiveram medo na sua época. Nós estamos numa época que é preciso não ter medo. Houve um casal de velhotes. Agora os terroristas são velhotes. Um casal de velhotes no aeroporto em Roma, meteu-se com um juiz do Brasil. Chamaram-lhe aquilo que ele é. Mas são pessoas de 70 e tal anos. E ele ameaçou-os e disse-lhes: quando chegarmos ao Brasil, e de ver. Então como é que é? Porque agora gostaríamos de ver era as câmaras. Que aquilo deve ter sido tocado lá. E que conceito é que está por trás disto? Portanto, vós, quando chegares o pai, a autoridade, vai-vos dar quando chegares ao Brasil. E isto, se nós não tivermos cuidado, vai-se passar pelo mundo ocidental. Os velhotes é que são os terroristas. Porque os jovens agora está tudo dominado. Está tudo consciencializado. As escolas preparam tudo naquela linha. Os velhotes não se conformam, são apelidados de terroristas. Temos que pedir ao Senhor e sobretudo não ter medo e dar graças a Deus por estes homens santos como São Lourenço, que foi fiel, procurou unir os cristãos, os católicos. Nós hoje não temos unidade, não temos absolutamente unidade, e dentro da nossa família como católicos estão a acontecer coisas muito assustadoras, porque procurou-se desmoronar tudo e já não ouvimos nada, só ouvimos as tontarias do outro lado. E portanto só ouvimos o outro lado. Ninguém entra na vida, na consciência dos cristãos, nem Papa, nem bispos. Os cristãos não ouvem ninguém, só ouvem a televisão. Hoje só se ouve as televisões, não se ouve mais ninguém. O Papa pode estar bem caladinho, não se ouve absolutamente nada. Conseguiram uniformizar tudo e hoje os cristãos não ouvem absolutamente ninguém. E a verdade é aquilo que nos impõe, aquilo que nos querem dizer. E temos que olhar para homens como São Lourenço de Brindes, que é doutor da Igreja, porque soube lutar, andar por todo o mundo ocidental. Ele, como italiano, veio morrer em Lisboa, a morte encontrou em Lisboa, e era por causa da verdade. Não se cansou de anunciar a verdade. E nós também temos que ser fiéis à verdade e não ter medo. Isto é repugnante, mas é um projeto. Não é por acaso. Estas palavras repugnantes que aquele senhor vai dizer em Cabo Verde, uma mensagem para aquilo que nos afeta tão diretamente,
que é aquilo que nos está a afetar a nossa cultura ocidental. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.